Olá a todos, eu sou a farmacêutica Viviane e darei seguimento ao treinamento de classificação citotóxica e extravasamento dos quimioterápicos. Qual que é o objetivo desse treinamento? O objetivo desse treinamento é normatizar as ações da enfermagem e amenizar os danos causados ao paciente na ocorrência de extravasamento de quimioterápicos e antineoplásicos durante o tratamento. Para que serve esse treinamento? É a fim de evitar danos ao paciente. Por que estamos dando esse treinamento? É a fim de evitar a toxicidade dermatológica local decorrente do extravasamento de drogas antineoplásicas. Qual é a definição de extravasamento? É uma infiltração acidental da droga no tecido subcutâneo circunjacente e seus efeitos tóxicos que variam, podendo causar dor, necrose tissular ou descamação do tecido. Bom, o que é a toxicidade dermatológica? Bom, ela é decorrente do extravasamento das drogas antineoplásicas, né, sendo então considerada um efeito adverso e é também considerada uma emergência oncológica. Então, como a maioria das quimioterapias elas são via endovenosa, isso requer cuidados especiais, devido ao risco de ter alguma inflamação intensa, né, podendo ter uma necrose, quando chega a ter uma infiltração fora do vaso sanguíneo, e também sendo uma infiltração acidental. Então, esses são alguns dos cuidados especiais que deve-se ter em relação à infusão da quimioterapia. Os quimioterápicos, eles são classificados em vesicantes, irritantes, não vesicantes e não irritantes. Sendo, então, os quimioterápicos vesicantes aqueles que, em contato com tecidos adjacentes, o vaso sanguíneo, eles levam à irritação severa, com formação de vesículas e destruição tecidual. Eles são caracterizados por dor, hiperemia, edema, formação de vesículas e necrose. Já os quimioterápicos irritantes são aqueles que, quando extravasados, eles vão causar uma irritação tecidual que não vai evoluir para uma necrose. Eles são caracterizados por hiperemia, dor, inflamação no local da punção e no trajeto venoso, chegando a ter uma queimação e um edema local sem formação das vesículas. Os não vesicantes e não irritantes, eles não causam alguma reação cutânea quando extravasados, e eles não provocam dor e nenhuma queimação durante a administração. Alguns sinais e sintomas que podem acontecer, né? Eles podem ser imediatos, né? Acontecer imediatamente, ou alguns dias ou semanas após a aplicação. E as reações imediatas que são mais comuns de acontecer é a diminuição ou parada total do fluxo do soro, queixa de queimação em volta da punção pelo paciente, né? Dor tipo agulhada ou pontada, edema no local da punção e cessação do retorno venoso. Esses são reações mais comuns que acontecem imediatamente após a aplicação do antineoplásico. Aqui nós podemos ver um extravasamento ocasionado pela doxarubicina. Aqui em seguida, um extravasamento ocorrido pelo paclitaxel. Ambos são medicações vesicantes. Ambas causaram destruição tecidual, né, e uma irritação severa no paciente, no local ali onde foi feita a aplicação e houve o extravasamento, né. Fatores de risco, né, para o ocasionamento do extravasamento. Existem pacientes que eles não podem relatar os sintomas, por exemplo, pacientes que têm alguma dificuldade de comunicação, um paciente que ele está muito debilitado, não consegue relatar os sintomas. Então, esse chega a ser um fator de risco. Pacientes com enfermidades vasculares, diabetes, síndrome de Raynaud, pacientes idosos devido a alguma fragilidade vascular, pacientes que receberam radioterapia próxima à punção, pacientes com infusão contínua por longo período, pacientes que fazem uso de bombas de infusão, dispositivos que são inadequados também quando utilizados e a localização inadequada da punção. Esses são alguns fatores de risco. A prevenção de extravasamento é uma preocupação constante na prática clínica dos enfermeiros. Portanto, deve-se ter cuidado e atenção com a aplicação das drogas vesicantes
E também deve-se observar com atenção o período de infusão, a fim, então, de detectar precocemente os extravasamentos quando eles estão sendo infundidos, né? Então, para isso, deve-se ter alguns conhecimentos mínimos para evitar os riscos, né, de extravasamento. Conhecimentos mínimos que se devem ter, por exemplo, são os tipos de danos que podem ser ocasionados pelas drogas. Então, deve-se conhecer esses quimioterápicos, né? Por exemplo, os com potencial vesicante. Deve-se ter habilidade na administração dos medicamentos e saber observar a permeabilidade e presença de sinais fogísticos, né? Como o calor, edema, dor. E com isso evitar com que tenha perda da função e chegue a ter, então, um extravasamento, principalmente em pacientes que estão funcionados há mais de 24 horas. Na hora de colher a punção, deve-se seguir, então, a ordem recomendada, dando prioridade ao antebraço, depois ao dorso da mão, em seguida ao punho e, por último, a fossa antecubital. Deve-se evitar a fossa cubital devido às estruturas importantes que nós temos por ali, como as artérias, os nervos e os tendões. Por quê? Com o risco de ter algum tipo de extravasamento, pode-se levar a uma lesão, que vai poder comprometer a articulação e ter algum prejuízo funcional ao membro do paciente. Então, além da fossa cubital, deve-se evitar as veias dos membros inferiores, membros de aplicação de radioterapia, o mesmo lado que foi feita a mastectomia ou o mesmo lado onde tem lesões metastáticas, veias com múltiplas funções e em articulações. Algumas recomendações. Deve-se evitar dar tapinha sobre a veia devido ao risco de lesar os vasos, já que é um paciente que ele tem as veias um pouco, vamos dizer, mais secas, né? Para fixação, deve-se utilizar o micropore, mas deve-se utilizar pouco micropore, de forma que a gente consegue visualizar o local da função, para ver se não teve algum extravasamento. Deve-se certificar o posicionamento correto do dispositivo antes de iniciar a aplicação da quimioterapia. Deve-se orientar o paciente e solicitar que ele chame a enfermagem ao primeiro sinal de alguma anormalidade. Indicar o uso de catéteres centrais em pacientes com tratamento prolongado, pacientes com múltiplas aplicações endovenosas e pacientes com rede venosa limitada. Algumas ações de contingência. Quando observar sinais e sintomas, deve-se parar imediatamente a infusão. Nesse caso, não devem retirar o catéter intravenoso, né? Tendo, então, um extravasamento, deve ser, então, aspirado pelo catéter intravenoso a medicação, que foi extravasada, injetar conforme o protocolo o antídoto, e depois disso fazer a retirada do catéter intravenoso. No local, deve-se evitar, então, fazer pressão, deve-se, então, cobrir ele levemente com um curativo estéril, orientar o paciente a manter membro elevado por 48 horas, comunicar a ocorrência à enfermeira e ao médico responsável pelo paciente. Deve-se, então, fazer a notificação do extravasamento, evento adverso, né, ao paciente. Funcionar outro acesso venoso periférico para terminar a infusão da quimioterapia antineoplásica. E fazer, então, as anotações de enfermagem. E também deve-se aplicar compressas mornas ou compressas frias de acordo com o protocolo. As compressas mornas, elas são aplicadas no local por 15 minutos, de 3 a 4 vezes ao dia, durante 24 a 48 horas, conforme a indicação, né, conforme a resposta e indicação. Elas são indicadas para antineoplásicos como a vinblastina, vinorelbina, vincristina, vindesina, etoposídeo e teniposídeo. As compressas frias, elas são aplicadas no local por 15 minutos, de 3 a 4 vezes ao dia, por 24 a 48 horas e conforme a resposta e indicação. Ela é indicada para todos os outros quimioterápicos, né, que não foram citados anteriormente. Bom, eu agradeço a atenção e deixo aqui uma frase para vocês.
É assim que o nosso trabalho torna-se cada vez mais especial. E também deixo para vocês que, se precisarem de alguma orientação, tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Muito obrigada pela atenção.